Bem-vindos ao nosso primeiro podcast da LearnBase. Hoje é o episódio inaugural do LearnCast, que a ideia aqui é a gente ter um podcast dedicado aos assuntos de educação, de EdTech, no Brasil e no mundo inteiro. E, enfim, meu nome é Larce, da LearnBase, e estou aqui com a Amanda, também da LearnBase. Oi, Amanda, Oi, Lars, tudo bem? tudo bem e você? Tudo bom. Então, Obrigada pelo hoje convite, viu? imagina, muito bom. Então, a ideia aqui do nosso podcast é a gente comentar as notícias da semana, né? A Learnbase tem uma newsletter semanal, toda quinta-feira a gente envia para os nossos assinantes e a gente tenta pegar um pouco um apanhado de tudo que tem acontecido, né, no mundo de educação, no mundo de edtechs, tanto ensino básico quanto ensino superior. E acho que a gente teve a ideia de lançar esse podcast, principalmente assim, em diferentes formatos, mas esse aqui é um podcast para a gente comentar essa newsletter, comentar os assuntos, trazer um pouquinho a nossa visão, o que a gente achou, às vezes trazer até, né, questões adicionais ao que está escrito ali na newsletter, mas deixar também de uma maneira, né, mais condensada aqui, né, não ser um podcast de uma hora, como tem muitos por aí, tentar fazer algo 10, 15 minutos, só para a gente atualizar todo mundo que quiser ouvir, que quiser ver, né, a gente está fazendo com vídeo, para a gente poder conversar sobre um assunto que interessa tanta gente e que eu acho que é uma unanimidade, né, no Brasil, principalmente, que a gente precisa trabalhar para melhorar a qualidade da educação. Então, eu acho que no fim do dia é o objetivo de todos nós, né? A Learnbase trabalha, né, uma empresa que representa no Brasil várias ferramentas e várias empresas de tecnologia educacional. Nós nos consideramos um hub com o que tem de melhor e isso também nos dá acesso a muita informação interessante, nos dá acesso a cases no mundo inteiro e possivelmente teremos diferentes podcasts aqui debaixo do guarda-chuva do Learncast para a gente tocar em outros temas e falar de outras coisas e, claro, do assunto mais quente de todos, que é a IA na educação, né? Acho que provavelmente teremos algo nesse formato. Então, hoje é o primeiro episódio e vamos fazer já no, né, no que a gente imagina que seja o formato mais amigável aqui, um formato mais interessante para todo mundo, que é ler as notícias que a gente enviou, comentar. Eu ouvi aqui a Amanda. A Amanda cuida de toda essa parte nossa de conteúdo, então ela é quem vai a fundo, lê, pesquisa e tal, e pode falar um pouquinho por que ela colocou uma notícia ou tirou outra e o que ela tá achando. Então, vamos passar pelas notícias, Amanda, pode ser? Claro? Começando, bom, a gente hoje nos destaques, né, no topo da newsletter, a gente falou de alguns artigos, né? Uma é sobre evasão em AD, principalmente ensino superior, que a gente está vendo, é um assunto já super quente, né, mas a gente está vendo que isso continua desafiando instituições. A alfabetização digital para tentar ajudar no combate à fake news e principalmente, né, o assunto de IA, que agora está tornando mais difícil ainda navegar, né, no mundo digital. Professores que enfrentam o desafio da IA na educação superior, como formar cidadãos autônomos e críticos. E um pouco sobre edtechs brasileiras que estão transformando o EAD com personalização, com experiências imersivas e tal. Então, esses são os destaques principais. E falamos de notícias pelo mundo, né? Uma interessante é a Universidade do Pará, que estão tentando ganhar espaço e protagonismo na COP30, que vai acontecer no final do ano em Belém e que até agora me parece que não estão, né, sendo tão reconhecidas quanto deveriam. Greve de professores no Distrito Federal. Uma que eu acho super interessante, que é o Enem chinês, né, o Gaokao, que, né, o que o governo chinês faz durante a prova hoje em dia, considerando, né, toda a questão da fraude em testes com IA e de problemas, né, que a tecnologia ajuda, mas também cria novos. Uma missão para o Chile de educadores brasileiros, né, para ver um pouco do que tem acontecendo. O Chile é um case incrível, já tive lá também, muita coisa legal acontece por lá. E o MEC liberando o acúmulo de benefícios para estudantes de graduação, que é a Bolsa Permanência do ProUni e outros auxílios. Então, é interessante esse tema também. Fala um pouquinho, Amanda, o que você, né, preparando a newsletter da semana, o que você chamou mais atenção, o que você queria falar um pouquinho para a gente começar aqui? Bom, dentre os três temas de destaque, né, principais aí da nossa newsletter da semana,
foi muito bacana montar esse conteúdo, porque esses três temas eles casam muito bem entre si, né? O primeiro tema aí falando de evasão no EAD, falando dessa questão em alguns casos, a falta da personalização do ensino tem pesado bastante para algumas instituições brasileiras. Então, isso é uma coisa aí que tem sido crucial na permanência, ou no caso, né, na não permanência dos alunos no ensino superior. Então, também casando com a notícia, né, Lars, que você trouxe aí que o MEC está tentando promover aí incentivos para os alunos permanecerem na graduação, né, aí pensando mais na questão do ensino público, quando a gente parte para o EAD, que tem em sua grande maioria instituições privadas, a gente também está vendo uma necessidade muito alta de incentivar os alunos a permanecerem, né? E hoje em dia é principalmente pelo avanço da tecnologia que muitas instituições ainda estão pecando aí para conseguir colocar para dentro de casa. Então, achei que essa primeira notícia, assim, foi muito bacana de trazer, até pra gente não só ficar chovendo no molhado na ideia de tantas tecnologias por aí, né, o aumento do EAD no Brasil, mas realmente entender o que que isso está refletindo na nossa realidade, né? O que que realmente está acontecendo. Tem tanta tecnologia, tanta edtech, tanta opção, né, para a gente conseguir personalizar e melhorar o aprendizado, e ainda assim a gente está tendo um alto índice de evasão na graduação. Então, são dois pontos aí muito bacanas para a gente pensar no contexto brasileiro, né? Lars, quer falar alguma coisa sobre isso também? Não, eu só ia falar que eu acho que o artigo é interessante porque fala um pouco da questão geracional também, né? Que essa geração tem uma dificuldade, às vezes, também de se manter motivada e engajada. Então, tem ferramentas para isso, mas enfim, é um fato, né, de que você manter a atenção hoje em dia, por muito tempo, numa aula online, numa aula, né, à distância, tem um desafio realmente. Então, eu acho que por mais que o ensino totalmente à distância, né, que inclusive o MEC agora está regulando para reduzir, ele seja, né, necessariamente todo online, você tem que considerar que cada vez mais isso vai ter que ter um conteúdo quase TikTokizado, vamos dizer, se você quiser de fato prender a atenção e manter aquele aluno engajado, porque é um prazo muito longo. E no fim do dia, o outro assunto que vem falar aqui é a questão, né, que a gente fala bastante da empregabilidade e do resultado final, né? Você está aprendendo porque você quer, né, avançar na carreira, você quer, ganhar mais, você quer ser mais empregável, entre aspas. Então, você manter essa motivação final o tempo inteiro durante as aulas não é simples. Então, acho que cabe às instituições tentar ajudar e tem muita ferramenta bacana para isso, né? A gente poderia até falar sobre várias que a gente conhece aqui, mas enfim, acho que é um desafio sempre. Que mais? Vamos lá, próxima que você curtiu, Amanda. Curti bastante a nossa próxima notícia de como promover a alfabetização digital, né? A gente tem falado bastante de letramento informacional desde o ano passado, que é realmente ensinar as crianças, quando a gente fala em educação infantil, a pensar. Pegar a informação e não só repetir a informação, como é o contexto da educação tradicional que a gente já está acostumado, né? Eu tenho certeza que o Lars, na época dele, a forma como ele aprendeu é a mesma forma que eu aprendi na minha época, né? E nós somos aí de duas gerações distintas. Então, esse padrão do tradicional, ele realmente precisa ser quebrado na ideia de não só ensinar os alunos a repetir as informações, mas entender o que eles estão recebendo de informação. E esse artigo traz exatamente sobre isso. Houve uma época em que era necessário a gente simplesmente aprender a reconhecer fake news, e isso era chamada de alfabetização midiática, quando a Aham, gente precisava compreender realmente o que estava na mídia, o que era verdade e o que não era, e sim. como a gente pesquisava a respeito, né? Hoje a gente já está falando de alfabetização digital de uma forma muito mais ampla, pensando Aham, exatamente na questão da inteligência artificial, porque hoje nós estamos lidando com alucinações, que são as fake news geradas pelas IAs. Informações que parecem verdadeiras, que inclusive ela pode até inventar que tirou de um site verídico, mas na verdade são informações que não existem.
Então é muito importante a gente pensar que isso é um tema forte não só no ensino superior, né, de quem está chegando no mercado de trabalho que precisa ter proficiência com essas tecnologias, mas também não esquecer das nossas crianças que estão aí também entrando nessa nova era educacional. Então esse assunto é super quente, super interessante. Super legal. E é da EdTech Magazine, né? Não é nem um artigo brasileiro, é um artigo, né, de uma revista internacional. E é um problema global, né? Na verdade, a gente está, no ritmo que está avançando, realmente, a gente está indo para um mundo em que não é só diferenciar fake news, mas basicamente você parte do princípio de não acreditar em nenhuma notícia, até que você tenha realmente uma fonte absolutamente indiscutível de veracidade aqui, porque Altamente confiável. altamente confiável. Pois é, eu acho que a gente está chegando nesse ponto com a criação de vídeos com IA e tudo, que você não consegue mais distinguir o que é real do que é criado ali. Então, não é nenhuma questão da notícia em si ser falsa, mas hoje em dia você pode criar, né, um vídeo falso para corroborar a notícia falsa e tornar a coisa ainda mais perigosa. É muito interessante mesmo. Talvez até a próxima geração já nasça sabendo que tudo pode ser fake, né? Então, Exatamente. e aí, absolutamente nada. Mas, enfim, complexo, mas super importante, ainda mais quem está agora no meio do caminho, que está tentando ainda navegar esse mundo do digital. É super, super legal e talvez a educação seja, ao mesmo tempo, uma das maiores beneficiadas por isso, porque eu acho que você vai poder criar conteúdo, né, por IA. E agora, né, eu vi uma tendência agora de criar vídeos de IA, estão usando o VO3 para criar vídeos históricos. Então, assim, de um gladiador em Roma, né, que falando, tipo, estão trazendo vídeos, trazendo momentos religiosos importantes. Então, você pode usar isso para história, para geografia, para tudo, para matemática. Vídeos super engajantes, super bacanas, quase que hollywoodianos, Imagina feitos ter rápido. uma aula de filosofia com Sócrates sendo É, recriado via IA. exatamente. Exato. Então, assim, a gente está caminhando para isso, né? E eu acho que a educação talvez seja o maior, o mais, uma das indústrias que mais vai se beneficiar dessa facilidade de criação de conteúdo. Mas aí você tem que distinguir e tentar entender, talvez cada vez mais vai ser importante a fonte de quem criou ou de quem está divulgando aquilo, né? E Então vai não só ser isso também, exatamente esse assunto que a gente está falando de criação de IA, não sabemos mais o que é fake e o que é real, entra exatamente no terceiro tópico da nossa newsletter, que é o papel do professor no meio de tudo isso. Que isso aí. muitos professores ainda têm a mentalidade, a gente fala pela nossa experiência com diversas instituições, de a tecnologia um dia vai nos substituir. Já existem escolas na China que os professores são unicamente robôs e unicamente IAs, não tem um ser humano que não seja as crianças na escola. Então a gente chega realmente nessa ideia de um dia a tecnologia vai substituir o professor, né? Pensando assim unicamente no educador por completo. E existe o Augusto Cury, autor muito renomado nessa parte, É, tanto de psicologia, né, psiquiatria e educação, ele tem é, uma frase que diz que o dia que o professor for substituído por uma máquina, a sociedade acaba. Porque o papel do professor não é o mesmo que a máquina está fazendo, de simplesmente dar a informação. O papel do professor é realmente instigar o pensamento sobre a informação que o aluno está recebendo. Então, lá no nosso blog, quem quiser dar uma olhada depois mais a fundo nesse assunto, que é um assunto muito bacana da gente discutir, dá para fazer um podcast só disso em qualquer momento, é o que o professor realmente precisa compreender do seu papel como educador, orientador dos seus alunos. E a gente não está falando só do ensino superior, né? A gente tem que pensar nas crianças aí que precisam entrar nessa nova era tecnológica, não só educacional, com outros olhos, olhos que as nossas gerações já não têm mais, vamos dizer assim, né? Não tiveram naquela época. Então agora a gente precisa todo mundo se reinventar. E dentro da sala de aula, a reinvenção, na minha opinião, é muito mais que urgente. ótimo ponto. E na verdade eu acho que é um assunto para a gente trazer para um podcast só sobre esse tema. E você sabe que agora tem se falado muito sobre aquela escola nos Estados Unidos, em Austin, na verdade, a Alpha School, em que os alunos estão passando só 2 horas aprendendo com o tutor IA
e o resto do tempo estão interagindo, estão criando, enfim, estão uma série de outras atividades que não tem a ver exatamente com o conteúdo próprio, né, de currículo. Escalada, teatro, música. Exatamente, Uhum. isso aí. E é bem interessante, porque ali o que a dona da escola fala, inclusive já tá no Brasil já está saindo muita coisa sobre eles, mas é que o professor, na verdade, ele está ali, né, como é nesse papel de trazer o protagonismo do aluno e tentar, mas não são professores no sentido tradicional da palavra, né? Não é um professor de geografia que está ali, é alguém que está só ajudando no desenvolvimento da criança, mas não necessariamente alguém que está dominando o conteúdo. Então, é uma era nova e que tem que se tomar muito cuidado, mas pode ser muito interessante, né? No caso da Alfa, aparentemente estão tendo bons resultados, mas enfim, experiências assim já aconteceram antes, mas vamos ver agora como é que vai ser com o IA, né? E é Então, muito bacana de dizer exatamente da Alpha que eles usam uma metodologia chamada Two-Hour Learning, que é exatamente exatamente. isso. O tradicional, que é o que a gente estava acostumado, né? Crescemos 7 horas da escola só com esse método, virou um método de somente 2 horas. E as estatísticas com base nessa metodologia são infinitamente melhores do que a metodologia tradicional. Então, por mais que a gente tenha todo esse ambiente novo para explorar, como você mesmo disse, né? A gente tem que fazer com cautela, mas a área da tecnologia na educação tem um incrível potencial. Não, vai ser, né, vamos viver uma era de ouro. E por isso que é bacana a gente estar acompanhando e até registrando aqui uma das coisas legais do podcast, é a gente poder depois rever um pouco essa evolução que a gente agora vai estar participando e assistindo ao vivo, né, vamos dizer assim. E eu queria falar uma última notícia aqui, enfim, tem outras, é claro, como eu falei na newsletter, mas a gente já está estourando o tempo, a gente prometeu ficar, né, dentro de um limite, então vamos respeitar e falar só do exame chinês, que eu acho isso fascinante, assim, essa história do Gaokao, né? Conta aí, Amanda. Então, lá na China, eles têm. Primeiro que esse Gaokao é completamente diferente do Enem do vestibular que a gente tem aqui no Brasil. Aqui, se você não passa de primeira, você pode tentar outras vezes. Lá não. Lá é uma vez só que os É alunos mesmo? podem prestar. Se eles não passam, eles não passam. Então, assim, a Nossa, pressão sobre esses alunos, sobre essas crianças, né, uau. é extremamente alta. Então, a China tá 13 milhões de alunos, 13 né? milhões de candidatos, exatamente. Então, a China já há muitos anos trabalha com legislações do dia do Gaokao. Carros não podem transitar nas ruas, não pode ter barulho, não pode ter som alto, nada que possa prejudicar a atenção das crianças nessa prova, porque afinal é a única chance na vida delas que elas têm de passar. Então é muito Nossa. bacana que com essa evolução de tecnologia que a gente está falando tanto, a IA e todas essas questões, a China está trabalhando para desativar a IA durante a prova, justamente na tentativa de evitar fraudes. Incrível. Então, assim, a tecnologia que eles já estão avançando para delimitar a tecnologia que nós ainda estamos aprendendo a utilizar é sensacional e um exemplo a ser seguido, né? Mas nas próximas newsletters a gente pode dar uma explorada, até porque a prova terminou nesse final de semana. Então vai ser bacana de trazer esse assunto na semana que vem para a gente também pesquisar um pouquinho mais a fundo como que a China está fazendo isso. Quem sabe é algo que dá para o Brasil começar a fazer também. Assim, é que no caso da China, eles conseguem desligar o IA da chinês. A gente não tem No essa. interruptor. O interruptor do IA, alguém vai lá, ó, desliga o IA aí durante algumas horas, porque a gente agora vai precisar aplicar a prova. É uma coisa surreal, impressionante. Me parece que também estão usando, né, IA para vigilância em tempo real. Está dizendo aqui que detecta sussurros, olhares trocados, fiscais distraídos. É inacreditável. Vale a pena mergulhar mais na notícia, quem tiver interesse, vai dar uma olhada lá e pesquisa um pouco mais. Porque, no fundo, esse é um tema que a gente vai voltar bastante também, porque a gente vive isso muito com os nossos parceiros, né? A gente representa ferramentas de prova com segurança, de fraude, etc. E para todo tipo de teste, prova, certificação, né, mesmo presencial, online, o cuidado vai ter que ser redobrado, né, considerando que o IA consegue resolver as provas, consegue escrever equações, consegue escrever código. Então, vai ser um jogo de gato e rato muito interessante agora de tentar evitar que isso aconteça e a gente retomando prova oral, né, para tentar falar arguição, né, como na minha época tinha bastante até.
será interessante ver se qual, como que a tecnologia vai ajudar a reverter o dano que a tecnologia está causando na hora de você medir o conhecimento de uma pessoa. No fundo é isso, né? Acho que esse é o tema central, né? Tipo, precisamos medir Sempre. o conhecimento de um grupo de alunos e pessoas. Como é que a gente vai fazer isso agora, considerando que é cada vez mais difícil? E Mas como isso eu acho que fazer isso também usando a tecnologia a favor, né? é exatamente a Pensar que a favor. gente não pode voltar na época do pergaminho e escrita a pena, É, então. mas do jeito que está indo, vai acabar voltando para o papel, assim. Mas eu acho que isso vai ser super bacana. Vamos falar em próximos episódios. Vamos tentar, talvez, fazer alguns especiais, né, sobre esses temas e voltar a falar em outras oportunidades. Mas acho que é isso por hoje. Então, vamos encerrando o primeiro LearnCast. Obrigado, Amanda, pela tua participação e pelos insights aqui para a gente da newsletter. Gente, não deixe de assinar a newsletter, né? Pelo site da LearnBase vocês conseguem ver. E a ideia é estar aqui toda semana. Provavelmente toda sexta-feira a gente vai lançar esse podcast aqui no ar e, né, teremos talvez nós dois ou talvez outros dois pessoas. Vamos tentar alternar para ficar bem interessante, mas estaremos aqui para a gente poder atualizar todo mundo no que a gente viu de mais interessante na semana em educação no mundo. É isso, Amanda? Mais alguma coisa do teu lado? É isso, Lars. Muito obrigada. Pessoal, acompanhem os nossos podcasts, quem tiver esse interesse de ficar sempre por dentro. Nós trazemos notícias os mais recentes possíveis. Estamos lançando a nossa leitura da newsletter no podcast no Spotify. Ah, é verdade, bem Para quem lembrado. quiser ouvir, que às Ouvir. vezes não dá tempo, né, de parar para ler no e-mail. Então, se vocês Boa. quiserem ouvir, a gente também tá tentando manter aí num tempo de 10 minutinhos, para não ocupar tanto a rotina de todo mundo, que a gente sabe que é bem corrida. E fiquem de olho no nosso blog. Toda semana a gente vai trazer novidades, não só desses diferentes assuntos que a gente está fazendo, mas também dos nossos parceiros, aqueles que nós estamos representando e trazendo aí para vocês como soluções para muitas dores nas instituições. Então, é isso, Lars. Obrigada pelo convite dessa semana. Maravilha. Valeu, Amanda. Obrigado. Tchau, pessoal.